Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais uma lição, aquela lição especial. A gente está aprendendo que a obra de Jesus pela nossa redenção foi completa. Enganam-se aqueles que ficam criando outros recursos, inventando outros caminhos que não levarão a nada, mas apenas a uma confusão espiritual total da realidade. Eu repito, a obra lá na cruz foi completa. A gente verá hoje mais um capítulo daquelas horas que ele esteve com o Pai. Maria Madalena teve a nobre missão de anunciar aos discípulos e, dizendo assim, numa mensagem bem compacta, objetiva, assim que ela recebeu aquela ordem do Senhor ressuscitado, vai e diga aos meus irmãos que subo para o Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Diz o verso seguinte, João 20, verso 18, que ela foi e disse para os discípulos assim como Jesus lhes tinha dito. Conforme já falei, numa mensagem compacta, objetiva, direta, ela disse: vi o Senhor. Aleluia. Que lindo, né? Vi o Senhor que há 3 dias passados tinha sido morto, tinha sido crucificado. E agora, assim como ele prometeu que ao 3º dia ele ia ressuscitar, ele cumpriu na íntegra o que não apenas ele tinha falado, ele completou aquilo que os profetas vinham falando. Bem, mas ele subiu ao céu, ele subiu a Deus, ali ele foi glorificado, um corpo diferente. Aliás, era o mesmo corpo, mas, lembre, eu digo, o mesmo corpo, porque quando, mais tarde, no mesmo dia, ele se apresentou aos discípulos, a primeira coisa foi a saudação. E, logo em seguida, a saudação, veja aqui, as minhas mãos. E, olha, o meu lado, isto é, sinal dos cravos nas mãos e o sinal da lança, aquele ato bestial do qual ele fora vítima lá na cruz. O seu corpo ainda mantinha aqueles sinais. Uma prova era ele mesmo. Mas a pergunta, ele subiu ao Pai. Será que lá,
como muita gente pensa, ele viu 3 tronos. No caso, um deveria estar vazio, que um era o dele, que estava chegando. E então, 2 deveria estar ocupado. Um trono para o Pai e um trono para o Espírito Santo. Assim como pensam muitos. Ainda um dia desse, eu vi um teólogo dizer que ele vai encontrar lá no céu os 3 tronos. Maldita heresia. Leia o livro de Apocalipse. Faça uma análise do livro, você vai ver, é o livro que mais fala sobre trono e sempre fala de um trono quando se refere a Deus, pelo fato de Deus ser um só, ser único. Então, um só trono. Bem, os discípulos já tinham tido um ensaio para esta cena. Lembrem daquele dia que Jesus, é lógico, eles jamais esperavam aquilo. Jesus dividiu o grupo dos discípulos em 2. Uma parte ficou lá no sopé do monte e subiram com ele os escolhidos para aquele momento, Pedro, João e Tiago. E, num dado momento, os discípulos olharam para ele e o seu rosto resplandecia. Isto é, seu rosto estava glorificado, iluminado. A sua roupa não era mais aquela roupa da qual ele subira ao monte, uma roupa natural. Era uma veste celestial, branca, como diz um dos evangelistas, nenhum lavandeiro na terra seria capaz de lavar uma roupa e ela ficar tão branca. Na realidade, brilhava, era reluzente. Note, já era o ensaio da glorificação desse acontecimento pós-ressurreição. E aquilo foi tão celestial, aquele acontecimento, que apareceram os discípulos que não conheciam, só conheciam a história. Apareceram Moisés e Elias, e os 2 conversavam com Jesus a respeito de quê? A respeito do reino, a respeito daquilo que aconteceria com Jesus. Imaginem a glória, como foi importantíssimo aquilo ali, até porque, note, aqueles daquela doutrina, nem chamo de doutrina, daquela heresia, daquela loucura, morreu, acabou. Olhe, Moisés tinha sido morto. Ele teve até o privilégio de ser sepultado pelo próprio Deus. Sepultura escondida. Há séculos Moisés tinha sido morto. E olha ele aí. Para você que diz morreu, acabou. Elias tinha sido arrebatado. Elias não morreu. E as pessoas pensam que tudo, alguns pensam que tudo acaba na terra. Não. Elias continuava vivo e ativo. E ele veio também naquele ambiente de glorificação. Olha, era tão magnífico, tão lindo, que Pedro, quer dizer, só eles
com aquela roupa natural, e olha os outros 3 com aquela roupa reluzente. E ele: mestre, bom é estarmos aqui. Isso é, ficarmos aqui. Façamos uma tenda, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele nem sabia o que ele estava falando. A experiência era forte demais. E logo a voz da glorificação, aquela voz forte, a voz de Deus: este é o meu filho amado, aleluia, a ele ouvi. Lembrem, na primeira vez que Deus falou isso, foi lá no batismo, lá no Jordão. Deus não disse: a ele ouvi. Mas agora Deus declara a mesma palavra de glorificação e diz: a ele ouvi. Sabe, não era para os discípulos confundir entre os 3, entre Jesus, Moisés e Elias. Nada disso. Moisés e Elias só vieram para confirmar a gloriosa, o quanto o nosso corpo, o corpo de Jesus, passou pela transformação após a ressurreição. Vieram para testemunhar aquele momento, mas nada de idolatria. Não era para eles desviar a mente, o coração, a fé. Vocês vão ouvir Jesus. Aleluia. A gente tem que parar. Mas amanhã, mais um capítulo. Fiquem na benção e na graça do Jesus glorificado. Amém e amém.